purinha, só a sacarose. Mas se fosse feito com glicose e frutose separado, não ia dar certo. Não dá certo. O vegetal não faz isso. Tá? Então, por isso que a gente fala, glicose e frutose são açúcares redutores. A sacarose é não redutor. Então, a sacarose pode, a glicose e a frutose não. Então, quando essa sacarose chega lá no sistema radicular e ocorre o descarregamento do floema, a sacarose pode ser quebrada em glicose e frutose. A glicose já está pronta para entrar no amido, para formar amido, mas a frutose não. Então basta as enzimas metabolizar essa frutose e transformar ela em glicose. A frutose é cetona, a glicose é aldeído. É uma enzimazinha lá, uma isomerase que transforma a cetona em aldeído. Então toda frutose que chega a partir da quebra da sacarose, toda frutose pode ser transformada em glicose. E aí você tem a formação do amido, que é só glicose, 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 que vocês já sabem. Então, tem vários assuntos relacionados a metabolismo de tuberosas, que a gente fala, né? Que são esses metabólitos, o que ocorre na raiz da mandioca, da batata, em relação a essas transformações. Mas é fácil da gente entender, né? Então, esse amido vai ser armazenado, então ali é puramente glicose. Tá? Então é isso aí que ocorre. Da mesma forma, a semente do milho, ela não é rica em carboidrato, no caso, amido, né? Tem alto teor de amido no milho. Esse amido, ele não chegou na semente na forma de amido ou glicose, não, chegou na forma de sacarose. E aí, durante aquela fase que o grão do milho está pastoso, está leitoso, né, as substâncias se movem junto com a água para dentro da semente. E lá ocorre essa transformação da sacarose, quebrar tudo para glicose e armazenar o amido. Então, mais ou menos resumido, seria assim, essa a ideia. Então é isso. Essas são as questões de fonte e de dreno, tá? Que vocês têm que sempre pensar, né? E tudo que a gente faz, todo o manejo que você faz no campo em relação à nutrição, à água, né? Controles de doenças, né? De patógenos, tudo que você faz, você junta tudo com aquela questão de fotossíntese que a gente viu, né? A planta tem que estar todo esse manejo bem feito para ela poder fazer uma boa fotossíntese. É aquela torneirinha do evento fotoquímico tá ocorrendo bem em alta intensidade para a planta produzir muitos fotoassimilados, né, com a fotossíntese, a fixação do carbono, a carboxilação da rubisco lá está ocorrendo bem para a planta produzir bastante fotoassimilado e ela conseguir transportar isso tudo para o dreno. Então olha como é que as coisas, tudo, gente, é dependente, uma coisa é dependente da outra, né? O desenvolvimento da planta depende de vários fatores que a gente vai vendo ao longo do curso, né? Por isso que depois lá na frente vocês vão estudar os patógenos, né? As tecnologias de aplicação, né? Tudo tá ligado, né? Entender o desenvolvimento da planta. São muitos fatores que a gente tem que ter conhecimento para saber manejar esses fatores lá no campo, né? Então vocês não vai conseguir fazer mudanças, tomar decisões, se você não sabe nem como que uma planta se desenvolve. Por isso que a gente estuda, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Materiais translocados no floema. Água é o mais abundante, lógico. Depois vem sacarose, aminoácidos, hormônios e alguns íons inorgânicos. Um desses a gente pode falar, não do nitrogênio, já eu vou falar aqui um negócio aqui. Então, olha só, os carboidratos, CHO é carboidrato, né? São os mais importantes. Beleza, estão dissolvidos na água e se movimentam pelo floema até o dreno.
A quantidade de aminoácidos é menor do que a quantidade de carboidrato. Ok, né? Carboidrato é o maior translocado em maior quantidade, representado aqui principalmente pela sacarose. Hormônios também podem ser transportados pelo floema, como auxina, giberelina, citocinina, ácido abscísico, entre outros. Nucleotídeos fosfatos, né, as bases nitrogenadas, ó, também RNA, proteínas, metabólitos secundários de defesa vegetal. Então não é só água e carboidrato e sacarose. Proteínas também pode ser translocado via floema. Então o floema é a conexão da folha com os drenos, e nem sempre o dreno consegue produzir tudo o que ele precisa. Então, o que o dreno não conseguir produzir, o floema vai atender, vai chegar igual a célula da raiz. Pô, elas não fazem fotossíntese, como é que a célula da raiz vai obter carbono, gente? Para fazer respiração, mitocôndria, como? Se o floema não trouxer os fotoassimilados pronto até o sistema radicular. Não tem jeito. Então, só para ir vendo, ó. Materiais translocados no floema. Agora sim a questão dos íons. Você pode encontrar um potássio, magnésio, fosfato, cloros, alguns íons você pode encontrar no floema, mas não todos. A questão, por isso que tem a questão de nutrientes móveis e imóveis. Vocês viram alguma coisa disso? Eu deixei para vocês lerem, assistirem a aula de nutrição mineral, né? Que lá eu falei alguma coisa de nutrientes móveis e imóveis no floema. É aquela questão de você chegar na planta deficiente de nitrogênio, ver que as folhas mais velhas, que as folhas de baixo, por exemplo, na planta de soja, as folhas do bacheiro ali vão estar mais amareladas. Por quê? Ela translocou o nitrogênio que estava nas folhas mais velhas e mandou lá para o ápice, que é onde estão surgindo folhas novas e precisa desse nitrogênio, mas a planta não está encontrando no solo. Então ela tem que tirar dela mesmo para mandar para a folhinha mais nova. E lógico que isso não vai resolver o problema da planta, resolve temporariamente. Mas com o passar do tempo, a planta toda vai amarelando. Porque ela vai tentar tirar da parte velha e mandar para a parte nova, mas vai chegar uma hora que vai esgotar. Então a planta amarela por completo e tende a morrer. Então, só que o nitrogênio a gente fala muito que o nitrogênio é móvel no floema, mas não é o nitrato e o amônio. Ele é móvel na forma orgânica. Você não vai achar nitrato e amônio no floema, não. Amônio nem pensar, você acha nitrato no xilema, mas nem o amônio você não acha no xilema. Nitrato você pode até achar. Então, aqui, por isso que eu coloquei glutamato, aspartato, glutamina, asparagina, nitrogênio orgânico. Então, uma coisa que é muito comum é as folhas mais velhas da planta amarelarem quando ela está prestes a morrer, vamos dizer assim. O que que acontece quando uma folha de uma planta amarela, gente? A folha não era verde e com o tempo ela passou a ser amarelada? Ela vai amarelando até ficar marrom e cair. Ou talvez já caia da planta amarela, né? Por que que a folha deixou de ser verde? Alguém consegue imaginar por que que a folha deixou de ser verde? Parece coisa boba. Deficiência de nitrogênio? Não. Vamos ver se alguém consegue. A folha que está morrendo, que está amarelando, da folha normal de uma mangueira, está lá verdinha. E aí quando ela vai Seria morrendo, ela vai a ficando falta de, amarelada. a falta de clorofila? Clorose? Uhum. Isso aí. Isso aí que vocês colocaram. Falta de clorofila. Mas a ideia foi boa. Eu entendi, Carolina. Por que falta de clorofila? Porque a clorofila que estava naquela folha foi degradada. A planta mesmo degradou. Porque a folha vai ser, vamos dizer assim, vai se desprender da planta. Então, por que que a planta vai deixar uma folha cair e levar nitrogênio, levar potássio, levar magnésio, levar tudo que ela custou tanto para absorver
assimilar. Vocês viram aquela questão da assimilação do nitrogênio, a trabalheira que é o nitrato, vai para nitrito, vai para o plastídio, transforma em amônio, depois vai a GS Gogat, entra no aminoácido. Beleza. Então o que a planta faz? A planta é esperta, ué. Se eu produzir esse monte de clorofila aqui, eu vou degradar essa clorofila para me pegar o nitrogênio e o magnésio que está nela. E vou armazenar nos meus galhos aqui, ó. E deixa essa folha morrer, mas ela vai morrer seca, sem nada. Não vai levar meu nitrogênio, meus magnésios, meus outros fotoassimilados de jeito nenhum, porque é muito caro para mim produzir isso. Então a planta, ela não vai deixar uma folha se desprender sem ter extraído dessa folha tudo que ela podia. Por isso que a folha de verde começa a ficar amarelada, porque ela degrada a clorofila. E aí, da onde sai a cor amarela, gente? O que que tem ali na folha que vai me dar a cor amarela na folha? Olha que trem interessante. Quem tem ideia? É um pigmento. Vou dar a chance, é um pigmento. E a gente já falou desse pigmento aqui nas aulas anteriores aí. Alguém tem ideia? É os carotenoides, professor? Perfeito. Perfeito. Carotenoides. Mas por que que então não era amarela antes? Porque a clorofila sobressaía. A clorofila estava em maior quantidade. O amarelo já estava ali. Só que a gente não via porque o verde se sobressaía, o verde da clorofila. O carotenoide sempre esteve ali. A gente já falou que o carotenoide absorve luz, ajuda a proteger contra o excesso de luz também. Os carotenoides já estavam ali. A planta não simplesmente o que era verde ficou amarelo, não. O verde foi degradado e o amarelo apareceu porque agora a clorofila saiu. E aí o carotenoide, opa, agora eu sou o dono da parada aqui, só tem eu. Mas por isso que a folha fica amarelada, fica meio, às vezes, avermelhada, e vai tendendo para o cinza, para o marrom, até, né, secar completamente. Mas são os pigmentos que estão ali. Bom, então, são noções aí dessa translocação no floema. Então toda folha, toda planta perene, quando ela vai perder todas as suas folhas, né, ou qualquer uma que estiver morrendo, ela vai sugar então os fotoassimilados dessas folhas e armazenar no caule para depois usar essa reserva para emitir novas brotações. Então isso é o que a planta vai tentar fazer. Deixa eu ver aqui. Ó, só de curiosidade, ó, pegaram a mamona, coletaram o exudato do floema dela, as plantas de mamona, e foram ver o que que tem no floema da mamona. Aí essa tabelinha aqui, ó, dá uma concentração em miligramas por ml, mas não preocupa com isso. E aqui na esquerda tem os componentes. O primeiro em maior quantidade tá aí, ó, no caso açúcar, né, carboidrato, 80, 106. Depois vem aminoácido, ó, então o floema transloca muito aminoácido. Depois vem ácidos orgânicos, proteína, potássio. E aí, ó, já baixa muito, ó, os cloreto, fosfato e magnésio já são em baixa concentração. E aqui ele nem o nitrogênio aqui ele colocou como aminoácidos, então molécula orgânica. Olha o nitrogênio, está na forma orgânica de aminoácido. Então a planta transloca muito nitrogênio se ela precisar pelo floema. Por isso que ela consegue tirar de uma folha mais velha e enviar para o meristema apical de crescimento. Por causa desse movimento que o nitrogênio pode fazer no floema. Deixa eu ver mais o que aqui. Açúcar não redutor. Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. A sacarose. A sacarose a gente viu que é composta de glicose e frutose. Ó, a glicose está em rosinha no desenho e a frutose em azul. Então, né, são duas moléculas diferentes.
Os outros açúcares que podem ser encontrados no floema pode ser o manitol. Esse manitol aqui pode ir. E a tal da rafinose, estaquiose, verbascose. Pode ser que vocês encontrem alguma coisa na literatura, mas não tem muito não, tá? Vocês vão sempre ouvir falar muito de sacarose. Mas o que que são esses outros aqui? Esses outros nada mais são do que a sacarose quando ganha uma galactose, 2 ou 3 galactose. Aí você tem verbascose, estaquiose e rafinose. Ó. A rafinose é a sacarose mais uma galactose. Então, são açúcares não redutores que podem ser translocados no floema, mas o mais encontrado vai ser sacarose. Então, assim, é só para mostrar a estrutura para vocês do que são esses outros, mas os outros são em menor quantidade. Por isso que se fala muito sempre em sacarose, que é um açúcar não redutor. Quando você junta a glicose com a frutose, ele fica neutro e não reage com ninguém, então ele pode ser translocado no floema corretamente. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Já deu 1 hora. Deixa eu parar essa gravação aqui.